Beleza, pessoal? Então tá, vamos começar o nosso pré-prova de matemática para o Enem 2012 do Universitário Torres. Qualquer coisa que vocês precisarem entrar em contato, nós temos o e-mail logo abaixo aí no vídeo. Vamos para o primeiro tópico, então. Vamos trabalhar com a questão de média, moda e mediana. Vamos ver qual a diferença entre média, entre moda e mediana. Mas antes, vamos a um exemplo. Vamos ao exemplo, então. Em uma prova de matemática, os alunos de uma turma obtiveram os seguintes resultados. Vamos aos resultados, então. Bom, 5 alunos tiraram a nota 40. 5 alunos tiraram a nota 60. 8 alunos tiraram a nota 80. E 2 alunos tiraram a nota 100. Então vamos determinar então a partir desses dados, dessa tabela de valores, qual que é a média da nota desses nossos alunos. Bom, em um primeiro momento, nós temos que somar todas as notas que aparecem. É claro que eu não vou somar 40 mais 40 mais 40 5 vezes, depois 60 mais 60 mais 60 5 vezes, 80 mais 80 mais 80 8 vezes. É perda de tempo, né? Nós vamos multiplicar cada valor pelo seu escalar e somar o número de elementos embaixo. Então vamos fazer 5 vezes 40, 5 vezes 60, 8 vezes 80, 2 vezes 100, né? E somar esses resultados. E embaixo nós temos os números de elementos, porque isso que é a média. A média é a soma de todos os valores dividido pelo número de elementos. Então nós vamos ter ali então 1340, que é a soma do numerador, com um total de 20 alunos. Beleza. Se nós resolvermos essa divisão, nós vai chegar em 67. Mas então a média neste nosso exemplo é igual a 67. Beleza? Show de bola. Então vamos agora para um exemplo de moda. Novamente, média, soma de todos os valores dividido pela soma de número de elementos. Vamos então usar o mesmo exemplo e trabalhar agora com moda. Moda. O que lembra moda a vocês? Vocês gurias que adoram andar na moda, né? Pois é, moda é exatamente isso, aquela coisa que aparece mais. Por que está na moda usar o xadrez hoje, camisa xadrez? Como que eu sei disso? Porque eu vejo bastante pessoas utilizando. Então aquilo que aparece, que se aparece mais vezes, né, é o que nós chamamos de moda. Então ali, ó, moda é o elemento que mais aparece. Fica claro que nessa nossa tabela o valor que mais vai aparecer é o 80, porque ele aparece 8 vezes. Então a nossa moda aqui é o 80. Então a moda, né, nessa minha lista de valores é o 80. Então percebam, média, soma de todos os valores, dividido pela soma de elementos. Moda é o elemento que mais aparece. E vamos então agora para mediana. Bom, mediana, para eu poder verificar a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente, tá? E a mediana vai ser o termo central. Nesse nosso caso, nós não vamos ter termo central porque o número de elementos é par. Eu tenho 20 elementos. Se fosse um número ímpar, seria exatamente o termo central. Mas como o número de elementos é par, o que nós vamos fazer? Bom, primeiro vamos identificar então o que seriam os dois termos centrais, ok? Exatamente aqueles dois termos que separam a minha lista de valores em duas partes iguais. Então vocês podem perceber que daqui para cá eu tenho 9 elementos e daqui para cá eu tenho também 9 elementos. Então esses dois caras aqui é que são o meu termo central. Beleza? O que eu faço para determinar então a mediana quando eu tenho um número par de elementos? A mediana vai ser a soma dos dois elementos centrais dividido por 2, ou seja, vai ser a média dos dois elementos. Logo, nesse meu caso, a minha mediana é igual a 70. Não tem aparecido questões muito complicadas envolvendo moda, mediana e média no Enem. Tá? Então eu acredito que vai ser alguma coisa nesse estilo, uma coisa bem simples, é fácil de tabular, fácil de verificar, né? E é uma questão que nós temos que acertar, não podemos errar. Beleza? Show de bola. Então tá, vamos para o próximo tópico, trigonometria. Claro que nós não vamos estudar aqui, fazer uma revisão de funções trigonométricas, né? Nem cabe, porque também não tem caído no Enem esse tipo de questão. Vamos olhar a trigonometria no triângulo retângulo, beleza? Então vamos lá. Está aí o nosso triângulo retângulo de hipotenusa A, catetos B e C. E em relação ao nosso ângulo alfa, o meu B
é o cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo alfa. E em relação ao nosso ângulo alfa, o C é o cateto adjacente, ok? Vamos lá então. Temos três relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Bom, lembra da palavra caso, que eu comentei com vocês em sala de aula? Não pode esquecer, hein, pessoal? Caso, ó, SO, SO, S de seno, O de oposto. Então, o seno vai ser o cateto oposto, que é o oposto ao alfa, é o B, dividido pela hipotenusa. Agora a palavra caso, K, C de cosseno, A de adjacente. O cosseno é com cateto adjacente, beleza? E se tem gente? Se tem gente, nós oferecemos coca. Então é cateto oposto pelo cateto adjacente. Tudo depende em relação a qual ângulo nós estamos olhando, tá, pessoal? Não vamos ratear, tá? Show de bola? Vamos para o próximo tópico, então. Um triângulo qualquer. Nós temos duas relações envolvendo um triângulo qualquer aqui, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Esse tópico, infelizmente, não deu tempo de nós trabalharmos, né? Mas vou dar uma revisadinha aqui rapidinho, discutir com vocês rapidinho sobre esse tópico, porque se aparecer alguma coisa nesse estilo, vocês podem estar preparados. Então, a primeira lei que nós temos é a lei dos senos. A lei dos senos eu vou utilizar sempre que eu tiver dois ângulos e um lado. Então, eu tenho dois ângulos e eu quero descobrir um dos lados. O que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz o seguinte: cada lado dividido pelo seu seno do ângulo oposto, então, ó, o ângulo oposto do A é o alfa. Então, A dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser igual ao outro lado do triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto. E assim por diante. Então, nós temos essa relação. A seno alfa é igual a B seno beta, que é igual a C seno teta. Ok? Beleza? A lei dos senos é uma lei mais tranquila, uma lei mais fácil de trabalhar. Agora, a lei dos cossenos. Tá? Essa é muito parecida com o teorema de Pitágoras, né? Se nós tivéssemos o teorema de Pitágoras, se esse triângulo aqui fosse um triângulo retângulo, a nossa equação pararia aqui no C ao quadrado, ok? Por não ser um triângulo retângulo, eu tenho que fazer um desconto aqui. Desconto de quanto? É bem fácil. Ó. Então a gente monta o triângulo exatamente como se fosse o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos duas vezes esses dois caras, são dois elementos, só fácil de lembrar, dois elementos, duas vezes B vezes C, vezes o cosseno, se a lei é dos cossenos, tem que aparecer cosseno, vezes o cosseno do meu ângulo oposto ao A. Ó, o A é o cara que está aqui isolado, então eu quero o ângulo oposto a ele, cosseno do ângulo alfa. Tá beleza? Então tá, essa é a lei. Teorema de Pitágoras menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo oposto ao A. Show de bola. Então vamos lá. Tá? Vamos agora para aquela nossa brincadeirinha que nós fizemos bastante em sala de aula, tá? Que é a relação dos triângulos 30, 60 e 90. Então, triângulo retângulo de ângulos 30 e 60. Então, pessoal, partindo da hipotenusa, eu sempre parto da hipotenusa no triângulo 30 e 60. Partindo da hipotenusa e indo em direção ao cateto menor, tá? Que é o oposto ao ângulo de 30 graus. Então, indo em direção ao cateto menor, eu divido por 2. É a hipotenusa dividido por 2. Depois, saindo do cateto menor, tá ok? E indo em direção ao outro cateto, eu multiplico por raiz de 3. Tá, show de bola. O processo contrário da multiplicação, aqui faltou o símbolo da multiplicação, né? O processo contrário é a divisão. Saindo do cateto maior e indo em direção ao cateto menor, eu divido por raiz de 3. E saindo do cateto menor e indo em direção à hipotenusa, eu multiplico por 2. É o processo contrário, tá? Vamos ver certinho como é que isso vai ficar no exemplo. Ó, show de bola. Temos um exemplo aí. A minha hipotenusa é igual a 5, tá ok? Tá aqui minha hipotenusa, igual a 5. E eu quero ir para o cateto menor. Bom, da hipotenusa para o cateto menor, eu divido por 2. Show de bola. Então, 5 dividido por 2 é 5 meios. Beleza. Bom, e agora? Do cateto menor para o cateto maior, eu multiplico por raiz de 3. 5 sobre 2 vezes raiz de 3 vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós evitamos de trabalhar
com seno, cosseno e tangente, tá ok? Realizamos a descoberta dos valores do triângulo retângulo a partir da propriedadezinha do 30 e 60. Vamos ver outro exemplo, então. Tá aí, ó. Tá na tela. Olá, que tal? Tá na tela? Tá beleza? Tá aí na tela o nosso próximo triângulo. Nota que eu estou partindo agora do cateto menor. Então, se antes da hipotenusa para o cateto menor eu dividia por 2, agora é o processo contrário. Do cateto menor para a hipotenusa, eu multiplico por 2. Então, 7 vezes 2, 14. Agora, do cateto menor para o outro cateto, que é o maior, eu multiplico por raiz de 3. Então, nós vamos encontrar 21, porque a raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 vezes 7, 21. Beleza? Tem que ser rápido mesmo, porque senão o vídeo fica muito pesado, tá, pessoal? Se vocês ficarem na dúvida, voltem e revejam. Vamos lá, então, para o triângulo 45.